Então, bom dia, boa tarde, né? Ou boa noite, não sei que hora você deve estar assistindo esse vídeo. Hoje eu vou falar um assunto muito simples e é muito bom, né? Que já tem muita dúvida, muita gente, né? Sobre como alongar corretamente, né? Quais são as variáveis, assim, que implicam, assim, no treinamento de flexibilidade. Vou tentar fazer um vídeo simples, é um calor incrível aqui no Rio de Janeiro. Hoje é novembro, né, de 2023, então, nossa, tá muito quente aqui. Eu acho que o Brasil todo tá pegando fogo, né? Então, primeira variável do treinamento de flexibilidade, né, é o tempo. É o tempo sob tensão, né? Quanto tempo você permanece na posição, quanto tempo você está fazendo o exercício. Existem alguns estudos que dizem que 10 segundos em uma determinada posição já garante ganho de flexibilidade, né? Só que aqui fica o seguinte questionamento, né? O que a gente pode adquirir com um ganho de flexibilidade em 10 segundos, né? Outros estudos demonstram que 30 segundos em determinada posição já daria muito mais ganhos, e outros raros estudos afirmam em torno de 1 minuto. A reflexão que fica, e que nesses anos todos alongando, né, pessoas e me alongando, ganhando flexibilidade e no ombro e de inúmeras maneiras, fica o seguinte questionamento, assim, né, que eu fico na cabeça, né? O quão as pessoas querem se dedicar ao treinamento de flexibilidade contra aos outros treinamentos, né? Porque não adianta, tipo assim, achar que você vai ter os mesmos ganhos, tipo assim, de 1 minuto fazendo 10 segundos, entendeu? É a mesma coisa se você me disse a qualidade do seu banho e de 10 segundos a 1 minuto. Não tem como, entendeu? Quanto mais tempo você vai ficar naquela posição, melhor vão ser seus ganhos. Agora, cabe outro questionamento também, é que quanto tempo daquela posição a pessoa vai conseguir suportar, né, a dor, né? Lembrando que a dor é a dor de desconforto, né? Igual aqueles vídeos chineses que a gente vê que as crianças estão gritando de dor, os alunos que estão com dor estão chorando de dor. Não é esse tipo de tempo e de dor que você tem que causar, né? Mas muito do drive neural da pessoa, aguentar e suportar aquele tempo todo, é influenciado pelo nível de dor que ela está sentindo e pelo o quão ela quer fazer, ter essa evolução, né? Tudo entra nesses questionamentos. Lembrando, né, a curva de Pareto, né, 80% dos resultados vem de 20% da dedicação, né? Então, sim, se você não precisa ter uma grande alongar durante 2 horas, entendeu? Para você ter grandes resultados. Mas aquela pessoa que é o treinamento específico dela de flexibilidade, ela vai ter mais resultados, sim. Não adianta achar que se você alongar por meia hora e ter 1 minuto em cada posição, existem técnicas de alongamento mais eficientes que outras, mas isso aí já é questão para outro vídeo. O tempo é a primeira variável, o tempo sob tensão, time under tension. A segunda variável é a temperatura, exatamente. Temos dois tipos de temperatura, a temperatura interna e a temperatura externa. Temperatura interna e a temperatura externa. O que é a temperatura externa, que em tese é a menos importante? A temperatura do seu ambiente, onde você está, entendeu? Então, se você tiver um ambiente frio, entendeu? Vai ser mais difícil você se manter aquecido e ela induz a temperatura interna do seu corpo, concentrando, assim, né, o sangue nas regiões do seu corpo. Agora, se o ambiente quente, ele é muito mais favorável, né? Tanto que os profissionais, né, vão para a sauna alongada, né, você vê, né? Existem inúmeras técnicas, a sauna ainda é técnica, né? Existem, porque as pessoas tentam de tudo para conseguir aumentar essa temperatura, né? E a temperatura interna, que é a temperatura do seu corpo, externa e interna. A temperatura interna é a temperatura do seu corpo. Não existe grande flexibilidade frio, entendeu? Por um princípio simples, é a lei da termodinâmica. Você aquece um determinado material e as células elas se chacoalham, né? Elas se movem, né? Então, o que acontece com a fibra muscular quando ela está quente? É a mesma coisa que acontece com uma colher quando você repetidamente, né, flexiona nela, né? Tensiona ela, ela vai aquecendo e de repente ela se rompe. A sua fibra não vai se romper se ela ficar aquecida, né? Só se você puxar ela, ela vai se romper. Porém, uma fibra muscular, um músculo aquecido, ela alonga melhor, ela solta melhor, despreende melhor. Entendeu? Então, temperatura interna é fundamental. Treinar flexibilidade no frio, entendeu? É um grande indicativo para você conseguir uma lesão. É um grande indicativo também para você não conseguir ganhos de amplitude muito grande, entendeu? Se seu corpo estiver quente, ele vai soltar muito mais fácil. A temperatura é fundamental.
Não existe treinamento de flexibilidade frio, entendeu? Você iniciar, por exemplo, o seu treino com um alongamento, ele aquece seu músculo, entendeu? Ele vai aquecer o seu músculo, mas ele não vai te dar ganho de flexibilidade. É aquilo que fala assim, alongar antes ou depois do treino. Você pode alongar porque o que você vai fazer não vai interferir no seu treino, entendeu? E não vai te dar mobilidade também não, entendeu? Não vai. Fazer 5 minutos de alongamento não vai prejudicar o seu treino, vai aquecer o seu músculo, entendeu? Não vai prejudicar a sua força também não. O treinamento concorrente, né, ele existe, não vou entrar nesse assunto, mas treino de flexibilidade antes do treino de força atrapalha sim. Mas quando eu falo treino de flexibilidade, quando os estudos dizem treino de flexibilidade, é treino de flexibilidade de verdade. É 1, 2 horas massacrando o músculo, uma amplitude muito grande, uma tensão muito grande, uma temperatura muito grande. Temperatura em excesso influencia até no treino de força, né? O músculo tem que estar aquecido, mas você não tem que estar em grande temperatura, né? Porque senão ele influencia negativamente o treino. Temperaturas muito altas, corporais muito altas, entendeu? Mas temperatura interna é fundamental, sim, entendeu? Não alonguem frio, porque vocês não vão conseguir grandes amplitudes, entendeu? 5 minutos de alongamento frio, 5 minutos de alongamento quente também não vai te dar grande benefício. Mas se você for treinar durante 1, 2 horas, o próprio alongamento ele já vai reaquecendo o seu corpo, né? Mas se o seu ambiente estiver bom, externo, estiver, né, favorável ao aquecimento, não pode ser embaixo de um ar-condicionado só para você não suar. E o seu corpo ele tem que estar aquecido. Então, você fazer um determinados exercícios, alongamentos dinâmicos, utilizar cargas, vai te deixar muito mais apto a ganhar flexibilidade. A próxima variável é a tensão, né, que é a responsável pela dor, entendeu? A tensão é muito fundamental. Você vê que todas as 3 palavras começam com T's, entendeu? Então são 3 T's, né? Tempo, temperatura e tensão. O que é a tensão que a gente está falando? É a tensão que você coloca sobre o músculo, né? É a força que você põe sobre ele para ele alongar. E a tensão é uma variável muito importante porque ela dita a amplitude que você está forçando a sua musculatura e a sua articulação conseguir. E é claro que ela é fundamental. Qual é a principal resposta à tensão? É a dor. A dor é a principal sinalização da tensão. Se a tensão for muito alta, vai ser muito doloroso para a pessoa, dificilmente ela vai conseguir. Ela vai ter grandes ganhos de amplitude? Sim, ela vai ter grandes ganhos de amplitude, ela não vai permanecer muito tempo sob a tensão. Se ela conseguir, ela pode até assim, né, ser uma grande... ela conseguir ganhos expressivos, assim. Só que é muito complicado porque a gente está falando de muita individualidade, entendeu? É muito individual a capacidade de cada um adquiridor, suportar a dor. Pessoas, quanto mais sentem dor, mais elas se acostumam com a dor e entendem que aquela dor, ela é, entre aspas, né, benéfica, né? Porque, veja bem, o alongamento, ele é uma agressão ao seu músculo. O seu músculo ele não quer ser alongado. Ele não quer ganhar amplitude, entendeu? Ele ganha amplitude devido à necessidade do movimento ou do exercício. Agora, tipo, você vai fazer um agachamento e você não consegue descer muito. Conforme você vai agachando o seu limite, entendeu? E você vai ganhando amplitude no agachamento. Agora, você alongar para agachar mais é uma agressão, é antinatural. O seu corpo ele não quer, a fibra não quer. Se não tem necessidade, a fibra não vai aumentar porque ela quer, entendeu? E toda dor, né, é uma sinalização. Então, é importante ver que essa atenção é muito importante, porque cada um suporta uma quantidade de dor, né, diferente, entendeu? A tensão externa que você pode se impor com peso, com carga, e que outro pode se expor, é muito difícil se medir, entendeu? É muito difícil se medir. É uma constante preocupação entre os treinadores, né, porque é uma forma de agressão que hoje em dia a gente tem, a gente vê o alongamento assim, como, não só como uma agressão à fibra muscular, entendeu? Porque, né, como repetir, vou falar, a sua fibra não quer ser alongada, mas existem necessidades individuais de cada esporte que necessitam dessa flexibilidade, né? Ginástica, levantamento de peso olímpico, futebol, entendeu? Então, natação, tem que ter uma boa flexibilidade de ombros. Então, cada esporte tem sua necessidade. Porém, a gente tem essa visualização de hoje que é uma agressão com musculatura e carga externa é uma agressão ainda maior, entendeu? Então, hoje em dia a gente tem uma noção de que alongar os outros é muito difícil, que o bom seria apenas você se alongar, utilizando-se cargas externas, entendeu? Na qual você escolha fazer essa determinada situação.
Ah, mas eu tenho, assim, minha professora de balé, ela me alonga. Ela tem que ser uma profissional muito, muito, muito experiente, entendeu? Com um feeling, um toque muito bom, porque ela pode estar comprometendo a estrutura física da pessoa. Entendeu? Uma tensão muito grande vai lesionar, pode ocasionar um estiramento muscular. E cada pessoa lida de uma maneira diferente, assim, a pessoa ela pode se lesionar sozinha, entendeu? Pode causar um estiramento nela própria, entendeu? E dela pode vir problemas psicológicos muito grandes, porque as pessoas elas têm impactos diferentes, né, sobre a atividade física nelas, né? Então ela pode acabar sendo traumatizada, ela pode fazer uma associação errada, né, sobre a necessidade de alongar com estiramento, com lesão, pode advir sentimentos muito negativos devido àquela atividade física que a gente vem, né? A gente sabe que o esporte ele tem esse poder incrível de mudar as pessoas, mas ele pode machucar as pessoas, né? Então, a tensão é a variável psicológica mais importante. A variável física mais importante, na minha opinião, entendeu? É a temperatura, e a tensão é a variável psicológica física, porém também psicológica mais importante, entendeu? A temperatura ela pode ficar, né, pode ficar quente, a pessoa querer parar devido ao calor, né, mas ela não implica em dor. Em dor é uma resposta, né, que gera muitos problemas. É muito complicado a gente estar falando em dor, e ainda mais dor advindo do alongamento. Mas fica, né, a ideia, a pura e meramente, né, biomecânica fisiológica de que quanto mais tensão você pôr na sua fibra, entendeu? Mais resultado você vai ter. Só que até onde compensa essa tensão, vai de cada um. Se você não tem pressa, você não tem uma necessidade, se o seu trabalho não depende disso, entendeu? A tensão vai ter que ser bem calculada, porque você não precisa sentir dor extrema para conseguir grande amplitude. Você precisa sentir um desconforto, uma dor desconfortável que implica na mudança da fibra. Agora, você não precisa sentir uma dor absurda, entendeu? Lembrando que a temperatura vai diminuir essa dor, porque a fibra ela vai, né, se deslocar com mais facilidade. Cabe falar tudo isso, porque isso é tudo importante, entendeu? E a gente tem que levar em consideração a individualidade psicológica de cada um, principalmente no que se refere à dor. E muita atenção dos profissionais, né, que lidam com flexibilidade e esportes que demandam flexibilidade, porque é bem complicado. Bem, se você concorda ou discorda disso, tudo que eu disse, é só comentar. Sou aberto aí a qualquer significado, né, qualquer mudança, qualquer opinião. Comente, curta aí e até a próxima.